falar sobre os 5 maiores navios do mundo. Qual é o maior navio do mundo? Quando se ouve essa pergunta, o primeiro nome que vem à nossa mente é o Titanic. É sem dúvida um dos navios mais lendários que já existiu, principalmente por seu triste destino. Entretanto, existem muitos outros tão grandes quanto ele, que sequer nem fazemos ideia. Os navios são meios de transporte de grande importância para a economia dos países. Os grandes navios transportam hoje quase 90% de tudo que o mundo produz. Para eleger os maiores, foram levadas em conta questões como comprimento, largura, peso, altura, porte bruto, sistema de registro e o tempo de cada navio. Em quinto lugar, Sea Vigilant. Sea Vigilant, também chamado de Rainha do Oceano. Sea Vigilant é o maior navio do mundo já construído até o momento. Com o passar do tempo, passou por nomes diferentes e o último nome dado a este grande navio antes de ser chamado Sea Vigilant foi chamado de Navis Bata. Foi criado em dezembro de 1979 para o transporte de petróleo para o mundo todo. Junto com o título de maior navio do mundo, o gigante também detém o título de ser o maior navio petroleiro já construído. Com a capacidade de porte bruto quase 564.700 toneladas e uma velocidade surpreendentemente superior de 160 km, Sea Vigilant foi utilizado durante 30 anos. O comprimento do Sea Vigilant é de 495 metros, o que torna o maior navio do mundo em sua época. Em quarto lugar, Pierre-Guillemot. Pierre-Guillemot foi o segundo maior navio já construído na história da humanidade, mas não durou muito tempo, como era esperado. Pierre-Guillemot serviu ao mundo por apenas 6 anos antes de ser descartado como sucata, por causa da enorme falta de rentabilidade e demanda em declínio. Ironicamente, o motivo da fama deste navio foi também sua principal desvantagem. Devido ao tamanho gigantesco do Pierre-Guillemot e por causa da enorme estrutura do navio, foi muito difícil para muitos portos encontrarem um bom estacionamento para ele. A capacidade de porte bruto de Pierre-Guillemot foi de quase 555.000 toneladas, com cerca de 160 km de velocidade. O comprimento era de quase 447,3 metros e foi o segundo maior navio do mundo. Em terceiro lugar, Bacillus. Bacillus, outro petroleiro da lista. O Bacillus navegou, fez sua viagem inaugural, com a finalidade de dar a volta ao mundo em junho de 1976. O navio enfrentou 7 mares por 9 anos antes de ser vendido como sucata, por muito menos do que seu valor real. Uma das principais razões da decadência do Bacillus era puramente financeira, tendo em vista o seu pouco uso e a pouca demanda existente na época. Quando se trata de capacidade de carga, a carga total de Bacillus era quase 554.000 e a velocidade era de 160 a 163 km. O comprimento foi de quase 447 metros. E foi o terceiro navio mais grande do mundo. Em segundo lugar, Prairial. Prairial era um petroleiro que foi utilizado por quase 34 anos. O Prairial é o único grande navio apesar de passar por muitas mudanças de nome com o passar do tempo, ainda é conhecido principalmente pelo seu primeiro nome, com uma enorme capacidade de porte bruto de quase 555.000 toneladas. O navio foi desafiado diversas vezes por tempestades no mar em suas viagens e ganhou a batalha muitas vezes. O comprimento do Prairial era de 447 metros e a capacidade de velocidade foi de quase 165 km, e foi o segundo navio mais grande do mundo. Em primeiro lugar, Esso Atlantic. Esso Atlantic é um dos nomes históricos mais populares na categoria de navios de grande porte. Este enorme navio foi o melhor de sua época e serviu ao mundo durante 35 anos. Basicamente era um petroleiro com capacidade de porte bruto de quase 516.000 toneladas. O comprimento deste enorme navio era de 439 metros e a capacidade de velocidade foi de até 170 km. O Esso Atlantic foi descartado como sucata em 2002 no Paquistão, e foi o primeiro navio mais grande do mundo.